Ah, como seria bom se em todas as cidades fosse assim. Moradores plantando, colhendo e levando para casa uma fartura de saúde. Se quem mora nas cidades plantasse mais, o campo teria mais fôlego para produzir. Terras desocupadas e improdutivas ganhariam cor, o verde. E a distância entre a zona rural e urbana diminuiria, assim como a emissão de gases que causam efeito estufa, com o transporte de toneladas e mais toneladas de comida diariamente. Talvez esta seja a melhor forma para quem vive na cidade ter um contato próximo com a natureza. A agricultura urbana é o assunto do Meio Ambiente por Inteiro desta semana. Encontrar um cantinho para fazer uma horta em meio a tantas construções nem sempre é tarefa fácil. Mas se olhar com calma e carinho, pode ter certeza, sempre há espaço disponível para a terra ser preparada. Vamos usar como exemplo Brasília. Se em frente a cada prédio das quadras residenciais existisse uma horta orgânica como esta, moradores diminuiriam as idas ao supermercado. É uma alternativa sustentável de engajamento social e segurança alimentar. E, vamos combinar, colher alimento fresco para preparar a refeição tem o seu valor, né? A agricultura urbana, ela vem do conceito de sustentabilidade, que é aquele que visa suprir as necessidades das gerações atuais sem comprometer as necessidades de gerações futuras. A partir desse conceito, você tem que linkar o lado social, o lado ambiental, o lado econômico, o lado político, tecnológico e o lado cultural. Ninguém sabe dizer ao certo quantas hortas urbanas existem no mundo, mas a estimativa é de que 20% de toda a comida produzida venha de lugares como esses, que contam com a dedicação de mais de 800 milhões de agricultores urbanos. Os dados são de um estudo publicado por um Instituto de Pesquisa sobre Questões Ambientais norte-americano. Quando você tem esses espaços dentro de áreas urbanas, você tem que dar alguma funcionalidade. Eles não podem estar ociosos. E é uma tendência mundial. Hoje em dia, em qualquer lugar do mundo, dentro de áreas urbanas, você tem que utilizar esses espaços para alguma coisa. As cidades crescem, a população aumenta e está cada vez mais difícil abrir a janela e ter vista livre. Privilégio para poucos. Melhor do que isso é acordar e saber que de casa pode dar uma olhadinha no alimento que vai comer mais tarde, ou quem sabe nos próximos dias. Na agricultura urbana é assim, cidade e campo se confundem. Estamos no Guará, a 15 quilômetros da Esplanada dos Ministérios. Viemos conhecer uma horta que virou referência em organização e produtividade. Por trás desse cultivo, há uma engenheira ambiental que há muitos anos buscava um lugar para plantar um pouquinho de cada espécie de alimento. Essa é a Dariana, mais conhecida como Day Ribeiro. Esse sorriso é de quem está no lugar onde se sente mais à vontade. Day Ribeiro bateu na porta de administradores de algumas cidades do DF para conseguir um cantinho como esse. Recebeu alguns nãos, mas persistiu. A gente tentava pegar uma outra área dentro do Guará. A gente conversando com o administrador, que na época era o André Brandão, ele falou, não, mas eu tenho um espaço para vocês, que vocês não vão ter nenhum impedimento, né? E a gente conheceu esse espaço aqui, que é uma horta comunitária. Ela não tinha ninguém, tinha mato acima da minha cabeça. Ele falou, não, vamos começar. E aí foi quando a gente revitalizou o espaço que a gente está hoje, há 2 anos atrás, aproximadamente. A horta comunitária existia, mas faltava gestão. Organizar os canteiros, os dias de colheita, dar uma força mesmo. Na época havia 20 voluntários. Day Ribeiro colocou a experiência em prática e a horta ganhou cara nova. Hoje são 160 voluntários. No começo a gente não conseguia nem usar toda a área que a gente usa hoje, a gente usava em torno de 1/3, hoje a gente praticamente planta em quase toda a área. E foi isso, por uma provocação da questão da sustentabilidade mesmo, de agricultura urbana, de usar espaços públicos, né, para a gente produzir alimentos orgânicos. Enquanto a engenheira colhe cenoura, descobrimos que a empresa de assistência técnica e extensão rural do DF também entrou na jogada. Conversamos com o engenheiro agrônomo Rogério, coordenador do Programa de Agricultura Urbana da Emater. As populações mais vulneráveis, elas vivem uma situação de insegurança no fornecimento de alimento de qualidade. E a produção
digamos assim, caseira desse alimento, ela é muito barata. Ou seja, se eu pago R$4, R$5 numa hortaliça no mercado, R$2, R$1,50 numa alface, o meu custo de produção é quase zero, é só o custo das sementes. Nesse tipo de agricultura, quem quiser contribuir, fica à vontade. O espaço é democrático, mas algumas regrinhas cabem em qualquer lugar, né? Para não colher fora do tempo, desperdiçar alimento, a colheita tem dia marcado, a cada 15 dias. E quem ainda não tem a prática com a terra, vem para esta sala de educação ambiental, ter umas aulas de reforço. Aqui, aluno em pouco tempo já vira professor. A gente considera que o aprendizado é a teoria junto com a prática. A teoria a gente vê muito, né? A gente tem muito acesso à informação hoje e a prática a gente quase não vê. Então o que a gente reforça aqui é a vivência e a prática. No dia a dia, nos encontros que acontecem quinzenalmente, os adultos vêm para plantar e colher, as crianças vão para a sala de educação ambiental com uma pedagoga, que é a Natália, e aí elas fazem um trabalho realmente de educação com a vivência. Então eles aprendem alguma teoria lá e vêm vivenciar na prática aqui. Na agricultura urbana, a diversidade manda. O segredo é ter um pouco de tudo. Assim é mais fácil encher a cesta na colheita. A gente já colheu milho, já colheu mandioca, já comeu cenoura, beterraba, da parte de folhas, vários tipos de alface que são bem caros até no mercado. A gente planta e colhe aqui de forma gratuita. Couve, é muita coisa. Acho que de tudo a gente já plantou. Tem banana, mamão. Na proposta agroecológica, a ideia é quanto mais diversidade, melhor, né? Assim, o fato de ter plantas diferentes, uma do lado da outra, minimiza a incidência de doenças, minimiza a incidência de pragas. A gente tem uma produção saudável sem o risco aí de pragas e doenças. Na agricultura urbana não basta plantar e colher, é preciso ser o mais sustentável possível. Aqui, por exemplo, foi implantado um sistema de captação de água da chuva bem simples. Do telhado, ela é conduzida por um cano para esse reservatório de 15 mil litros. Em 2 semanas, ele enche e tem capacidade para irrigar por muito tempo a horta. Enquanto nossa equipe filmava cada cantinho da horta, chegou seu Nicodemos, de 75 anos. Ele trabalhou em um antigo órgão do governo do DF como mestre de obras e técnico de edificações. Se aposentou e agora a concentração é toda voltada para o plantio. Qual que é a parte mais difícil de cuidar de uma horta? A parte mais difícil de cuidar de uma horta aqui é a parte das pragas, entendeu? Dá muita praga, porque aqui nós não usamos nada químico, é tudo orgânico. Então o orgânico, os insetos faz parte, né, do orgânico, eles correm em cima, as couves estão ficando meio feias, porque deu muito cochinida. Aí eu bati pimenta, fumo, um pouquinho de álcool e sabão. 6 instituições carentes recebem os alimentos da horta, 5 do Guará e 1 do Paranoá. Para quem não sabe, Paranoá fica a mais ou menos uns 40 quilômetros daqui? Daqui lá, é mais ou menos mais 40, ou menos isso. É. Para a gente terminar, como que o senhor se sente em contribuir para uma horta tão saudável e bonita como essa? Eu me sinto realizado, porque aqui, além de eu cuidar da horta, eu cuido das plantas medicinais, né? Me enganei, achei que nossa conversa terminaria por aqui. Mas seu Nicodemos fez questão de mostrar algumas das 70 plantas medicinais. Essa aqui é a transagem. Isso aqui é um antibiótico natural. Cura problema de garganta, gripe, né? E essa outra aqui é a mesma coisa. Essa aqui é o camará. É uma planta de origem portuguesa, essa aqui, o camará. E a transagem é de origem africana. Entendeu? Elas são muito boas. Horta urbana guarda ensinamentos, cura, alimenta e é terapia para toda essa gente. A gente consegue trazer a vivência da educação ambiental, da gente plantar e colher, da sustentabilidade, das questões que a gente vive hoje, né, na nossa rotina e que a gente não pratica por falta de um espaço. Então a gente fala de agricultura urbana e de horta urbana, plantar e colher em espaço público e trazer a sustentabilidade para a nossa rotina. No próximo bloco, você vai conhecer a iniciativa de um shopping em São Paulo que cultiva a horta no telhado. Ana Carla Mourão conta essa história pra gente daqui a pouquinho. Não saia daí.
Jardins comestíveis que pedem licença ao concreto nas grandes cidades. A agricultura urbana é uma oportunidade de criar novas paisagens com a identidade cravada num símbolo verde de saúde e bem-estar. Parece uma disputa silenciosa, pacífica entre territórios opostos, que se unem no jeito de sentir e reinventar a sociedade. Já que estamos falando de uma agricultura moderna, vamos aonde a moda está. É neste shopping, na zona sul de São Paulo, que o Meio Ambiente por Inteiro desembarca agora para te mostrar como funciona este quintal de alimentação rural dentro de um gigantesco centro de compras. Tudo começa pelas sobras da própria comida na praça de alimentação. Tudo é recolhido, vai para a área de compostagem. O que sobrar daqui eu sei que vai para um lugar melhor do que no lixo. Ela acertou em cheio. Os restos de alimentos vão para o processador, viram adubo para a horta, que fica no próprio shopping. É desde a praça da alimentação, desde os funcionários que separam o lixo nas ilhas, né, que a gente recebe dos clientes, né, deixam no prato, deixam papéis, copos, plásticos e o lixo orgânico. E também envolve os lojistas, que a gente, durante o processo de fabricação da comida, tem alguns rejeitos que a gente também recolhe. É uma iniciativa que já faz muita gente olhar para além das vitrines. Tem um quê a mais, algo a mais, algo de interessante. Quando um espaço como o shopping tem uma iniciativa dessa maneira, faz com que as coisas funcionem um pouco melhor, né? Funcionam tão bem que a produção de legumes e verduras no telhado do shopping brota com raízes fortes. Tanto que se algum alimento produzido em outro lugar tentar uma disputa por aqui, perde, com certeza. Dá uma lavada nela, ela aguenta uns 15 dias na geladeira. E a do mercado não aguenta. Mas poucos municípios ou estados têm iniciativas de apoio à regulamentação do cultivo doméstico ou comunitário. A gente ainda não tem nada tão concreto nem em nível federal, nem estadual, nem municipal. Algumas cidades vêm começando a criar algum tipo de regulamentação, mas existem muitos entraves, como a questão da água, a questão do que pode ser construído e do que não pode, né? Como que se usa a água, né? Porque em períodos de chuva é tranquilo, mas em épocas de seca a gente já fica aquele gargalo, né? De onde eu pego essa água, né? A aprovação da Política Nacional de Agricultura Urbana pode direcionar os programas locais e resolver gargalos, como o fornecimento de água para manter as hortas. O projeto está em tramitação na Câmara dos Deputados. Estabelece ações que devem ser empreendidas pelo governo federal em articulação com estados e municípios. O Congresso tem discutido uma política em nível federal para exatamente dar conforto para os estados e municípios tentarem aprofundar nas suas diretrizes, né? Que a gente precisa sempre, normalmente, vem do nível federal, essa política de subsídio, para depois a gente entrar no nível estadual e municipal, né? Então, no Congresso já se discute há alguns anos como que a gente cria uma política nacional, né, para a ocupação desses espaços públicos, dessas áreas urbanas que podem ser utilizadas para a agricultura, né? E pensando não só em hortas coletivas, pequenos espaços, mas como que a gente possa até utilizar elas como agricultura de base mesmo, né, de subsistência. Diante de regulamentações pulverizadas sobre a atividade agrícola nos limites da cidade, as ações individuais contribuem. E acredite, pensar em meio ambiente dá lucro, sim. A vantagem térmica, a incidência solar na laje é menor, porque a gente tem as caixas. Ao invés de mandar para o aterro, que isso gera um custo, e esse custo praticamente é zero, porque a gente, ao invés de mandar o lixo orgânico para o aterro, que é uma despesa paga, a gente faz o processo de compostagem, que é muito mais barato. A soma de economias financeira e ambiental é fato. Hoje a gente produz cerca de 370 toneladas de lixo no total. Dessas 370, 153 a gente consegue fazer o processo de compostagem. 132 a gente faz o processo de reciclagem, que é papelão, sucata e latinha. Então, assim, a gente recicla praticamente quase 80% do nosso lixo que a gente produz. De tabela, o marketing para o estabelecimento é certeiro. Quem faz o bem para o meio ambiente ganha pontos. É um shopping que eu gosto de frequentar, é um shopping que eu acho que eu tenho mais prazer de vir em questão disso, que eu sei que o shopping está preocupado não só em questão econômica, mas sim em questões também ambientais. Os funcionários colhem, levam para casa, sentem o gosto da própria criação. Quando você prepara um mix de salada e você entende que isso faz parte do seu trabalho, é um orgulho muito grande, não só para mim, não só para
a minha família, quando entende que isso faz parte de um projeto Telhado Verde, é um projeto social. Esse é um telhado que proporciona experiências. Os colaboradores envolvidos, a cada 2 meses, fazem colheita no Telhado Verde. E esse é o diferencial, porque eles sabem que, cuidando do meio ambiente, existe um resultado final. Um quociente simples, prático, da compostagem que nutre os alimentos, a colheita. Você lembrar que isso aqui, ó, era arroz e feijão e hoje comida virando comida. Isso dá muito orgulho. Vai além da experimentação ambiental, passa pela consciência da qualidade de vida. Tem hora que você chega aqui estressado, você fica bom rápido. Hoje eu penso de outra forma, né? Ver o mundo de outra forma, se todo mundo continuar fazendo isso. Seria perfeito se todos pensassem como Josué, né? Que cuida com carinho do próprio sustento. Eu tenho muito orgulho de você lembrar disso aqui, ó. Era comida virando comida. Você vê uma verdura dessa aí, ó, muito linda. É tanto orgulho desse mar verde no concreto que os alimentos são saboreados com um paladar implacável. O sabor das nossas hortaliças são muito melhores, né? E não tem agrotóxico. A hortaliça do Telhado Verde, ela é totalmente orgânica. E o prazer de você saborear uma hortaliça que vem de um projeto social, como você transformar o resto de alimento em um composto e depois gerar outro alimento que você leva para sua mesa, esse é o grande diferencial. Essa é a prova de que vontade e atitude são os fertilizantes mais fortes para que a selva urbana não seja construída apenas de concreto. A preocupação do meio ambiente é constante, né? Hoje eles entendem que ao invés de você mandar toda essa quantidade de lixo, que são 153 toneladas, para o aterro, a gente acaba reutilizando, aplicando num processo que é sustentável, que é limpo e não polui. E ainda contribui com a sociedade. Depois do intervalo eu te apresento mais um oásis no meio da cidade. É a horta urbana que virou fonte de renda para 5 famílias e ainda faz um bem danado à comunidade. Recebeu até reconhecimento internacional na ONU. Eu volto já para contar essa história aqui no Meio Ambiente por Inteiro. Até já! Esse oásis não disputa nada com o concreto. O sustento tirado daqui vai além dos nutrientes que um mantimento fornece ao corpo humano. As famílias que produzem nesta horta comunitária também plantam aqui e colhem a própria renda. A Rosana faz parte da Horta Girassol há 15 anos, desde que o projeto começou. E é daqui que ela tira o sustento dela hoje em dia. Rosana, na verdade, dá para ter uma renda mínima satisfatória com a agricultura urbana? Dá sim, agora não. A gente não está tirando ainda essa renda satisfatória, né? Porque a gente tem que comprar muita coisa, né? Então é tudo muito caro, adubo é muito caro, insumo é muito caro, né? Muda é muito caro, semente é muito caro, né? E a nossa produção é orgânica. Aí se torna mais caro ainda. Orçamento apertado, mas procura, essa tem de sobra. A gente não está dando conta de produzir, a gente está sempre bem procurado. As pessoas procuram o quê? Um alimento mais saudável também, sem agrotóxico? Sem veneno, né? E consumir uma coisa que eles conhecem, né? Então, assim, a ideia, eles vêm aqui, conhecem, né? E aí começa a consumir. Então, assim, vai passando de um pro... A gente nem faz propaganda, de boca a boca, né? Um fala pro outro, um vai indicando o outro. Por isso, os 5.000 metros quadrados de hoje serão 10.000 metros quadrados amanhã. A outra metade foi doada pelo governo. E as 5 famílias que tiram parte da renda dessa terra terão mais frutos para usufruir. E tudo isso graças à própria comunidade. É um projeto chamado CSA, Comunidade que Sustenta a Agricultura. Veio dos Estados Unidos, o primeiro estado que trabalhou isso foi São Paulo. E aí veio para o Distrito Federal e aqui está se adaptando bem esse projeto. Junta um grupo de pessoas que quer consumir orgânico, quer conhecer, né, o alimento que está consumindo, paga uma cota por mês e toda semana recebe uma cesta variada com vários itens, de 12. Cada CSA trabalha, né,
com o seu jeito de trabalhar. A gente aqui está trabalhando com de 12 a 15 itens, mas cada CSA trabalha o seu. Ou seja, ajuda quem está trabalhando na terra e também acaba sendo um benefício para quem compra, né? Porque Sim. sai mais em conta um alimento saudável, orgânico, né? Sim, com certeza, porque aí você sabe o que você está consumindo, né? De onde está vindo, né? A ideia é essa, é ajudar, por isso que chama coagricultor. Quem paga é coagricultor, porque está ajudando os agricultores no plantio. Hoje, 20 cotas são responsáveis pela geração de renda e cerca de 90% dos cotistas são professores da rede pública do Distrito Federal. Por mês, as cestas custam R$ 250. Aqui tem mostarda, 2 tipos de alface, tomatinho cereja, banana. São 12 itens no total. E uma das pessoas que vai consumir essa cesta aqui é o seu Valdir. Isso. Na verdade, Vivaldi, você está levando para muita gente, né? Não é só você que vai consumir. A gente incentivou os colegas de trabalho a serem coagricultores junto à Horta Girassol. Eles fazem opção pelos orgânicos e são de várias cidades do DF. Então, na hora do almoço eu venho e já passo aqui e levo as cestas, né? E aí eles levam, tem as sacolas que já vêm até com o nome, para poder facilitar. Então a gente contribui fazendo esse transporte, levando, já vai para o trabalho mesmo, né? E incentiva a agricultura familiar e a horta urbana, como é a Girassol. E para você, compensa também ter um alimento saudável, orgânico, do que comprar em mercado? Compensa, né? O orgânico mais saudável, né? E incentiva a horta comunitária e também eles facilitam muito o acesso de outras pessoas carentes da cidade a alguns alimentos aqui. Sempre fresquinho também, bonito o Sempre alimento, fresquinhos, né? Bem trabalhados aqui com eles. Não é favor nenhum comprar os alimentos daqui. A questão é reconhecer a qualidade. E não há nada melhor que atestar com o paladar do consumidor. O sabor é melhor, é muito mais gostoso, o alface é mais gostoso, o pimentão é mais gostoso, a berinjela é muito mais gostosa, mais saborosa. Mesmo que você faça só com a água, ela fica mais gostosa do que os outros. O tomate cereja daqui é feito de açúcar, segundo a Keila. Um jeitinho delicado de falar sobre toda a energia boa emprestada por esse ambiente. É uma fotossíntese terapêutica. Eu ocupo o espaço, né? Gentilmente, a Osana, que é a coordenadora daqui, ela cedeu para a gente esse espaço e que, para mim, enquanto arte-terapeuta, conduzir um grupo de mulheres no espaço desse daqui, a conexão já é bem maior. Porque eu poderia estar com essas mulheres na minha unidade básica de saúde, entre 4 paredes, né? Mas aqui a gente optou, nós preferimos fazer aqui exatamente por causa dessa conexão que tem. Porque uma horta urbana, um lugar desse, inserida dentro da comunidade, num espaço onde tem muito concreto, onde tem muito carro, e a gente aqui parece que a gente está em outro lugar. Então, para o objetivo do grupo, né, com essas mulheres, esse lugar aqui para a gente é ideal. A Angelina está de prova. O bate-papo de harmonia na natureza foi um antídoto perfeito contra a timidez. Eu jamais iria falar agora com você, muito tímida, né, com dificuldades para comunicar. Assim, a 2 eu consigo mais, mas com câmera? Jamais eu estaria aqui falando com você. E o grupo tem me ajudado nisso, a superar tudo isso. Você acha que é muito mais fácil superar esse tipo de situação no ambiente que a gente está agora do que numa sala? Com certeza, porque a natureza nos inspira, né? A base mãe que está do seu lado, parece que tem alguma mãe te aconchegando, te auxiliando. Aí no meio da natureza é muito mais fácil que numa sala que você fica mais inseguro. No ambiente não. Falar de você mesma numa horta, num ambiente verde, é mais saudável, mais gostoso. Mais gostoso, mais saudável, com certeza. O trabalho da Horta Orgânica Comunitária Girassol foi reconhecido pela ONU. A Organização das Nações Unidas selecionou o trabalho desenvolvido para uma exposição internacional. Uma conquista merecida, de um esforço que não foi em vão. É um trabalho tremendo, né? Que você tem que controlar praga sem remédio, né? Então... E qual é a diferença que você vê da agricultura urbana para uma agricultura totalmente feita no âmbito rural? É porque lá, assim, lá é mais livre, né? A pessoa, tipo assim, é mais extenso, né? Tem pode plantar em grande escala. E aqui não, é uma coisa bem... Aqui a gente tem que misturar mais. Tipo assim, um canteiro a gente aproveita com várias coisas, né? Aqui tem 3 tipos de alface, couve, 2 tipos de couve, alho poró e ainda tem a banana que a gente plantou que vai vir também, a banana. Isso tudo
pedacinho aqui. Nesse pedacinho aqui. Um fragmento de solo que vale ouro no pódio da sustentabilidade, da inovação, do envolvimento da comunidade e da segurança alimentar. A Horta Girassol tirou nota 10 em tudo mesmo, inclusive no que diz respeito à preocupação com o bem-estar do mundo, que gira em torno da horta. A Elaine, por exemplo, aprendeu um ofício e se alimenta dele. Elaine, e o que mudou para você na sua vida de estar aqui, de participar desse tipo de trabalho? Para mim mudou assim, a gente passou a ter uma alimentação mais saudável, com os alimentos orgânicos, né? Que hoje em dia os do mercado tem muito agrotóxico. E você sabe mexer em tudo aqui? Sei, a maioria das coisas eu sei. Como montar o canteiro, como tirar os matinhos, plantar as sementes. Se você precisar trabalhar com isso diariamente, você consegue? Sim. Aprendeu aqui? Foi aqui. Cada um vai ter um belo enredo para contar e todos terminam em finais felizes. E você está feliz com o que você está fazendo hoje? Sim, com certeza. Você gosta de mexer na terra? Adoro. Não existe agricultura diferenciada, o urbano, o rural, é só um nome, é só uma sigla, mas tudo é agricultura. Independente de estar no rural ou no urbano, tudo é agricultura. Não esqueça do nosso site tvjustiça.jus.br. Acesse também no YouTube TV Justiça Oficial. Você também pode entrar em contato com a gente por e-mail. Até a próxima!